Irmãos, vamos começar hoje uma nova série chamada Recomeçar. Pode colocar para nós, Samuel, Recomeçar, aos domingos de fevereiro aqui na PIB de Guaíba. Esse tema Recomeçar é gostoso, a gente gosta, sim ou não? A gente gosta, a gente adora esse tema. Ele é um tema, entre aspas, assim, que nos agrada, é um tema gostosinho, a gente adora isso. Irmãos, eu morro de rir no Réveillon, e crente ainda. Você já viu no Réveillon as pessoas de branco? Até na igreja, irmãos da igreja, eles vêm todo de branco, compram até sapato ou tênis branco para vir no Réveillon. Só que ele esquece de uma coisa: quando vira o ano, os boletos batem na porta, os problemas, filho ranhento, marido chato, esposa complicada. Essa semana foi um eletricista lá na minha casa e falou assim: virei o Réveillon na praia. E eu falei: e aí, como é que foi? Já na virada os caras começaram a brigar. É assim, gente. A gente gosta de recomeçar, mas dá tudo errado. Tu já viu? Teu casamento, vamos virar, não, 2024 já está complicado. Os filhos, tu achou que eles, agora vai, estão incomodando. Tu achou que a tua empresa ia melhorar, é só bucha para resolver. Então assim, nós gostamos desse tema Recomeçar, só que não é fácil. Não é fácil recomeçar, parece que dá tudo errado. Mas sabe por quê? Porque nós entendemos o recomeçar de uma forma diferente. A gente entende o nosso recomeçar. A gente entende os nossos projetos e não o recomeçar no sentido contrário, de eu fazer o seguinte: eu deixar de viver a minha própria vida e eu recomeçar me conectando a Jesus. Então, recomeço errado. Você quer recomeçar errado? Vira as costas para Jesus e fala assim: esse ano eu vou ir bem. Aí tu vai, daqui a pouco tu vai dar com a cara na parede. Quando você vira para Cristo Jesus, o teu recomeço é um recomeço eterno. Ele tem direção, ele tem orientação, você tem base bíblica, você sabe para onde você está indo, você está bem orientado pelo Senhor. Então recomeçar tem tudo a ver com Jesus e não no teu desempenho. As pessoas são muito assim, começa o ano e as pessoas falam assim: esse ano eu vou ter um grande desempenho, e dá tudo errado. Você acha que vai melhorar nos relacionamentos, você só dá bola fora. Você acha que a tua empresa vai melhorar, complica as coisas. Você acha que a sua família vai melhorar. Quem aqui vive em família? Levante a mão, acho que todos, levante a mão. Quem vive em família? É fácil viver em família? Só se tu mora na lua. Que negócio difícil é recomeçar em família. É difícil, gente. É complicado viver em família. Não é fácil, meu. E aí tu fala assim: vamos de novo, e trupica de novo. Vamos de novo, e se machuca de novo. Quem aqui em 2024 já teve um problema familiar? Levante o dedo, eu vou levantar. Gente, não é fácil, a gente quer recomeçar e os problemas vêm. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus bem simples, mas ela é muito interessante. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia e eu queria compartilhar essa palavra com você. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Irmãos, eu acho esse texto fantástico. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na NVT. A palavra fala assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar.
Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Pode passar o título para nós? Este é o título da palavra desta noite: Jesus te convida a recomeçar. Jesus te convida a recomeçar. Irmãos, eu morei por 6 anos em Rio Grande. Não sei se você sabe, Rio Grande é um lugar que tem muito pescador, muita gente da pesca. Rio Grande tem o mar e tem a lagoa. Tem aqueles grandes navios que vão lá no Tecom, que vão nos graneleiros lá e tudo mais. Mas também tem os barcos pequenos que entram na lagoa, né, e saem e voltam trazendo peixe. Muitos de vocês sabem disso. E há muitos anos atrás tinham 2 irmãos da nossa igreja que eram pescadores. E sempre que eles voltavam da pesca, eles eram tão queridos e tão generosos que eles traziam peixes e enchiam a geladeira da igreja de peixes. Então cada família da igreja podia pegar 2 peixes. E era muito legal. Normalmente no culto de oração, quinta-feira, eles traziam, e era até bem organizado, o pessoal fazia bem de forma educada. Cada um pegava 2 peixes e ia para a sua casa. Mas esses homens eram homens que tinham histórias. Um deles não tinha esse dedo aqui, ó, por causa do seu trabalho. Ele era um mestre de barco. Um outro irmão, ele se converteu depois. Ele tinha 2 famílias. Ele tinha uma família, teve filhos em outro porto, e também teve a família lá em Rio Grande. Eu não sei se você sabe, mas talvez sim. Pescadores são homens marcados, sabia? Pescadores são homens feridos. Aqueles homens, eles traziam as suas cargas, recebiam os valores, entregavam para sua família, ajudavam algumas pessoas, passavam poucos dias na cidade e depois eles saíam de novo e ficavam 15 dias fora. Quem aqui é pai ou mãe de família, imagina você ficar 15, 20 dias fora. Talvez alguns aqui já aconteceu isso em alguma outra profissão. Mas irmãos, pescadores são homens marcados, são homens judiados pela vida. Homens que entregam a carga e recomeçam de novo. Sabe quando você lutou um mês pela sua família e quando termina o mês, você volta para casa, entrega toda a carga, vira de novo e vai de novo para alto mar, porque você precisa sustentar a sua família. Só que na história da vida a gente vai trazendo as marcas. E talvez você hoje aqui é como um pescador marcado, um pescador machucado, judiado pelo sol, pelas feridas da vida, pelas dores e pelas marcas. Aliás, o pastor Gastão e eu sabemos, outros irmãos aqui sabem. Você sabia que um pastor, o pastor Gastão sabe disso, as pessoas acham que nós subimos aqui no púlpito, né, botar uma camisa florida e dar uma palestra aqui na frente. Você está enganado, meu. Nós somos homens marcados. Talvez você é uma pessoa marcada. Você é uma pessoa marcada pela vida, você tem marcas e você quer recomeçar todos os dias, mas você sabe que as dores e as lutas da vida são grandes. Os engenheiros da NASA contam que a maior parte do combustível usado num foguete é queimado nos primeiros segundos da partida. É preciso energia e impulso forte para fazer o foguete sair da plataforma de lançamento. Mas quando em movimento precisa de menos combustível, ele venceu a inércia. Talvez você queria ser como um foguete, mas você não consegue, você não tem força para recomeçar, você não consegue, você está cansado de virar ano após ano e não conseguir recomeçar a sua vida. Você acha que tudo acabou.
É interessante que a gente vive de fachada. O nosso casamento está destruído, mas a gente mostra para os outros que está tudo bem. Que está tudo bem. A nossa vida financeira não anda bem, mas a gente paga uma de que está tudo bem. Mas lá dentro, no fundo, a gente se sente um derrotado, achando que não dá mais para recomeçar. Não tem mais jeito, eu não consigo mais. Tem uma história muito conhecida, talvez você já ouviu sobre isso. Conta-se uma história que um sobrevivente de um naufrágio, ele conseguiu chegar a uma pequena ilha deserta, ficou sozinho na ilha. Sozinho, cara. E ele orou para Deus salvar ele. Senhor, por favor, me tira daqui, Senhor, me ajuda, eu preciso sair desse lugar, me ajuda. E ele precisava comer. E quando ele sai para comer, aliás, primeiro ele constrói uma cabana de madeira para se abrigar, e depois ele sai para comer. Quando ele sai para comer, pega o alimento na ilha. Quando ele volta, o que tinha acontecido com a cabana dele? Estava pegando fogo. Ele olha para a cabana dele e fala assim: Senhor, eu já estou na ilha sozinho, eu estava com fome, eu não tenho o que comer, e agora quando eu volto, o que acontece? A cabana está em chamas. O que é isso, Senhor? A minha vida acabou. Ele cai no chão e dorme. No outro dia, aparece um navio na ilha. Ele acorda com aquele barulho, o navio tem aquela buzina forte. Os caras vêm buscar ele, ele fica feliz. Aí ele pergunta: como assim? Como é que vocês vieram parar nessa ilha? E sabe o que o pessoal do navio fala? Nós vimos o sinal de fumaça. Quando a fumaça acendeu, a gente percebeu que tinha alguém em apuros. Eu quero dizer para você nessa noite, quando a sua vida estiver no fim, não tem mais jeito, seu casamento, sua fé, sua vida, sua família, já está fumaça levantando. Deus vem e faz você recomeçar. Deus tem poder para fazer você recomeçar. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Nós lemos aqui um texto que está em qual livro da Bíblia? Lucas. Você sabe qual era a profissão de Lucas? Lucas era um médico, só que não era médico como a gente pensa hoje. Naquela época os médicos eram como escravos, e também os escravos naquela época não é o que a gente pensa hoje. Era um cidadão comum, era um cidadão, um trabalhador comum. Lucas, ele escreveu Lucas e também Atos dos Apóstolos. Ele foi escrito mais ou menos em 58, 65 depois de Cristo. E o propósito de Lucas é revelar o Senhor Jesus Cristo. Quantos evangelhos são? 4. O evangelho de Lucas, ele tem algo muito especial, porque ele é uma narração meticulosa. Lucas, ele é um expositor. Ele fala sobre Jesus de uma forma mais profunda. Ele relata os detalhes. Porém, como Lucas era o quê? Médico. Ele olha muito para o ministério de Jesus para quem? Os gentios, os samaritanos, mulheres, crianças, cobradores de impostos, pecadores e outros que eram considerados marginalizados em Israel. Qual é o tema-chave de Lucas? O tema-chave de Lucas é aquele texto com Zaqueu. Lucas 19:10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E Lucas, nós podemos separar num esboço em 4 partes. Primeiro, a jornada do céu para a terra. Depois, a jornada por toda a Galileia. Depois, a jornada para Jerusalém. E depois, o ministério em Jerusalém. Esse texto que nós lemos aqui está no início do ministério de Jesus. Porque no capítulo 4 ele é tentado, teve o batismo também, a volta à Galileia, Jesus é rejeitado em Nazaré, Jesus expulsa um espírito impuro, Jesus cura muitas pessoas, Jesus continua a pregar na Galileia. Então olha que interessante o ministério de Jesus. Jesus é batizado, depois do batismo vem o quê? A tentação. Depois da tentação começa o ministério. Quando Jesus passa da tentação, ele é batizado, ele é tentado, ele tem agora como se fosse uma autorização. Agora, ele é uma Scania desgovernada. Ele vem com tudo. Ele vem com tudo.
Ele vem curando, Ele vem salvando, Ele vem libertando. O ministério de Jesus começa com tudo, depois do batismo e da tentação. Olha que interessante isso aqui. Às vezes, numa provação que você passa, após isso pode começar algo novo na sua vida. Jesus te convida a viver uma nova história. Nós vamos ver agora 5 pontos sobre Jesus e os recomeços. O primeiro deles, pode passar para nós? Jesus entra na tua vida frustrada para te ensinar a palavra de Deus. Os versos 1 a 3 falam que Jesus estava à beira do lago de Genezaré e multidões se apertavam para ouvir a palavra de Deus através dele. E ele notou que na praia ali tinha 2 barcos e eles estavam o quê? Cheios ou vazios? Eles estavam vazios, isso é muito importante. Deixado por pescadores que lavavam suas redes. E ele entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse da praia. E daquele barco para a praia, ele ensinou as multidões. Vamos aprofundar isso aqui? O lago da Galileia é um grande volume de água, com cerca de 20 quilômetros de comprimento e 12 de largura, rodeado de montanhas. Cafarnaum e Betsaida, ao norte, eram centros da indústria de peixes. A limpeza das redes era normalmente o trabalho matutino, depois de uma noite de pescaria. Para que a multidão não o comprimisse, Jesus pegou emprestado o barco de Simão Pedro e usou-o como púlpito. Então, Jesus está iniciando o seu ministério. Multidões estão se apertando ali. Mas enquanto ele ensinava as multidões, ele viu 2 barcos vazios. Esses barcos tinham sido deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Eles não tinham nada. Eles não tinham pescado nada. Vamos tentar trazer para 2024. Imagina que tu tá mal, sem grana, sem nada. No teu carro, sabe quando o teu carro tem um fio de gasolina, tu fala assim, esse fio foi pintado, porque nem tem. Aí chega um irmão no final do culto e fala assim, amigão, tu pode me levar em tal bairro da cidade? Aí tu fala assim, cara, eu preciso trabalhar amanhã, eu não tenho gasolina. Então se eu levar esse irmão lá, amanhã eu não tenho para sair para trabalhar. É mais ou menos isso aqui, trazendo para os dias de hoje. Os caras não tinham nada no barco. E Jesus ainda, para incomodar, parece um humorista, cara. O cara chega, os caras não tinham nada. Sabe quando tu não tem nada, alguém fala assim, tu me empresta alguma coisa? Dá vontade de pegar assim, cara, tu sabe o que eu estou passando, cara? Tu já sentiu essa vontade, não? Tu sabe o que eu estou passando, cara? Não tinha nada, eles não tinham pescado nada aquela noite. E vem Jesus, bacana, tu me empresta teu barco para me empregar aqui para vocês? Mas é muita sacanagem. E Jesus entrou no barco daquele homem. Aqueles homens eram homens possivelmente frustrados. Você sabe que o ato de lavar a rede é que você... um pouco de frustração, mas também você está preparando para o outro dia. Porque quando você sai no outro dia, você tem que sair pronto. Se você chegar num porto e olhar os barcos pequenos, aqueles, você vai ver que no final de tarde os caras estão mexendo nas redes. Eu vejo isso muito em Rio Grande, porque a minha família mora lá. Por que eles estão mexendo nas redes? Porque no outro dia eles vão sair. No caso aqui, eles estavam lavando redes. E quando eles olhavam para o barco, não tinha nada. E além de não ter nada, Jesus ainda entra no barco. Sabe quando tu está em casa assim, não tem nada, vem aquele teu parente e fala assim, tudo bem? Tem janta? É mais ou menos isso. Sabe quando tu não tem nada em casa e um irmão te liga, paz do Senhor? Que paz do Senhor, cara? É mais ou menos isso, não tem nada. Na geladeira não tem nada. Aí veio um bacana lá, graça e paz. Que graça e paz, cara? Sai daí, meu. É mais ou menos isso. Eles estavam frustrados, porque eles não tinham pegado nada, não tinha nada. E Jesus entra ali para ensinar a palavra de Deus. Sabe quando é que Jesus começa algo novo na sua vida? Guarda isso para a sua vida. Quando você não tem nada. Talvez você está aqui hoje e você fala assim, ninguém sabe aqui. Você está aqui, ó, mas você não tem nada.
No teu casamento não tem nada. No banco não tem nada. Nos teus relacionamentos não tem nada. Na tua empresa não tem nada. E tu ainda... Aliás, irmãos, eu fico impressionado como as pessoas vêm no culto e ainda adoram a Deus. Eu fico impressionado. Pessoas passando por tantas lutas, sem nada. Eu quero dizer para você, Deus começa algo novo quando você não tem nada. Deus começa algo novo quando você está frustrado. Quando não tem nada dentro de você, Ele começa algo novo. Em Mateus 9, 35 e 36 diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O texto diz que Jesus estava ensinando e curando pessoas. Mas tem um detalhe aqui que a gente não percebe. Enquanto Jesus ensinava e cuidava daquele povo, Ele olhava o povo. E sabe o que ele percebeu? Que eles eram como ovelhas sem pastor, desamparados. Talvez você está aqui hoje frustrado, desamparado, solitário. Jesus quer entrar hoje na sua vida. Permita que Jesus entre na tua vida da forma como você está. Se você não tem nada, Jesus quer entrar na sua vida. Irmãos, eu já sentei na mesa de pessoas com muito dinheiro, que falaram: pastor, minha vida acabou. Porque às vezes o nada para nós é não ter dinheiro. Muitas vezes tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm nada. O nada depende da pessoa, é muito individual. Talvez você não tenha nada. Jesus quer entrar hoje. Você está frustrado? Ninguém sabe aqui. Ninguém sabe como você está. Jesus sabe. Você está frustrado? Jesus quer entrar no teu barco hoje. Segundo lugar, Jesus te desafia ao exercício de uma fé obediente e profunda. Os versos 4 e 5, esse é o ponto 2, diz assim: quando ele terminou de falar, ele disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Olha só que versículo bonito, o 5. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Os peixes vinham à superfície para comer de noite. De dia eles desciam às águas mais frescas e profundas do lago. Embora a experiência de Pedro como pescador dava-lhe a certeza de que nada poderiam apanhar, suas palavras demonstram fé em Jesus. Ele estava pronto a crer na palavra do mestre. A obediência de Pedro é um exemplo. Eu volto a falar aqui de forma ilustrativa. Parece que Jesus é um humorista. Ele faz stand-up. O cara pescou a noite toda, chegou sem nada, e vem um cara que não é pescador e diz para o cara para ir de novo. Quem aqui, as esposas que cozinham? Lá na tua casa tu sabe que é tu que cozinha. De vez em quando vem alguém lá e acha que abafa, não sabe nada sobre comida, e fala assim: deixa eu te ensinar. Tu só olha assim e fala: me ensinar? Eu cozinho todo dia aqui. Sabe quando os homens, tu dirige há anos, aí um amigo teu vai contigo e fica assim: cuidado aí. Tu vira para ele e fala assim: cara, quem é o motorista aqui? Pergunta: quem era o pescador, Jesus ou Pedro? Era Pedro. Pedro não pescou nada. Aí chega Jesus e fala assim: Pedro, vai de novo. É tipo ensinar o padre a rezar a missa. É mais ou menos isso. Pedro podia virar para Jesus e dizer assim: cara, é o seguinte, ó, eu já te dei meu barco, cara, tu já usou meu barco, agora tu quer que eu vá de novo, cara, eu já fui. Sabe quando tu foi no supermercado para tua esposa e ela fala assim: vai de novo, tu fala assim: eu já fui, eu estou voltando, eu já fui. Aliás, tu sabe, né, tem pessoa que acha que dá uma volta em ti, né? Tu já foi e voltou, mas a pessoa não sabe, né? É verdade ou não? Tu já foi e já voltou. Pedro já tinha ido, mas ele diz assim: Senhor, ele chama Jesus de mestre. Mestre, eu estou cansado, Senhor. Eu trabalhei a noite toda.
Talvez você fale assim hoje para Jesus: Jesus, eu não trabalhei essa noite, eu trabalho há 20 anos, eu trabalho há 30 anos, eu trabalho há muito tempo, Senhor. Mas Pedro fala assim: mas porque é o Senhor quem me pede, eu vou lançar as redes novamente. Irmãos, para mim esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não sei o que fazer, mas pela fé eu vou de novo. Jesus fala para você: reconstrói o teu casamento. Você fala assim: não, vai de novo. Lá na tua empresa, eu vou chutar o balde dessa empresa. Jesus fala: vai de novo. Da família, vai de novo. De ser crente, tenta de novo, persevera de novo, não desiste, vai de novo. Aí você diz: Senhor, eu estou tentando, vai de novo. E Pedro então diz: Senhor, eu vou de novo, eu vou lançar de novo as redes. Irmãos, o crente vive pela fé. Você sabia que ter fé, muitas vezes, não é fazer algo extraordinário, mas é você às vezes repetir o que você está fazendo. A fé de Pedro aqui foi uma fé comum. Tem muita gente que fala assim: não, fé assim, tu tem que crer nos raios que aparecem. A fé de Pedro é uma fé comum, é fazer o básico de novo, é continuar, é perseverar, é fazer o simples, o feijão com arroz de novo. Vai de novo. Senhor, eu vou de novo então, Senhor. Hebreus 11, 1 e 6 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ter fé é ter convicção de coisas que Deus fala pra gente, mas a gente não vê. Então lance a sua fé em Jesus, obedecendo ao comando dele. Faz o simples de novo e vai de novo, que vai dar certo. Terceiro lugar, pode passar para nós. Jesus enche a tua vida com milagres pesados demais para você carregar sozinho. Olha o que aconteceu agora aqui, o jogo virou. O texto fala, os versos 6 e 7, o seguinte: dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram o quê? A se rasgar. Irmão, sabe aquele final de ano assim, aquele ano que é um deserto? Quando chega no final de ano parece que as bênçãos correm atrás de ti, mais ou menos isso. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Guarda isso aqui. A rede circular lançada para uso em águas rasas tinha cerca de 4,5 metros de largura. Era malhada e tinha chumbadores. A rede de arrasto foi arrastada entre dois barcos que se afastaram mais, arrastando os peixes em seu caminho. Como o custo indireto do equipamento era alto, os pescadores costumavam trabalhar juntos em cooperativas. Homens trabalhando em mais de um barco podiam lançar redes maiores do que aqueles que trabalhavam em apenas um. A pesca foi tão grande que nem as redes nem os barcos podiam abrigá-la. Irmãos, Pedro estava mal. Jesus entrou no barco dele, ele jogou as redes. Quando jogou as redes, a bênção foi gigantesca. Sabe aquela notícia que tu recebe assim, de uma coisa que tu estava orando, vê aquela notícia assim de uma vez só: uau, que Deus! Foi isso que aconteceu aqui. Só que tem uma situação aqui muito interessante. Era tanto peixe que o barco de Pedro não iria suportar. Grava isso. Era tanto peixe que o barco de Pedro não iria suportar. O que eles fizeram? Chamaram quem? Ajuda. Eles chamaram ajuda. Veio outro barco. E o texto fala uma coisa muito interessante, que com a ajuda, já com a ajuda, eles quase afundaram. Irmãos, olha, presta atenção nisso. Com a ajuda, eles quase afundaram. Se eles estivessem sozinhos, o que ia acontecer? Eles iam afundar. O que nós aprendemos aqui? Tem muita gente que
está frustrada, está sem direção, está sem um caminho, está sem uma orientação. Aí Deus abençoa, o barco fica cheio, a bênção passa do barco, extrapola o seu barco. Aí a pessoa fala assim: eu dividi meus peixes? Mas bem capaz, é só para mim. E você junta aquilo e você naufraga na fé. Irmãos, quantas pessoas que nos procuram: ora por mim, eu estou precisando de ajuda, ora por mim. E Deus vem e abençoa. Quando Deus vem e abençoa, a pessoa se esquece de Deus, ela afunda na fé, ela naufraga. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tu acha que tu é a última bolachinha do pacote, tu está enganado. Se tu acha que tu é a última Coca-Cola do deserto, tu está enganado. Sabe por quê? Porque quando Deus nos abençoa, a bênção é coletiva. Sabia? A gente tem que repartir as bênçãos. E quando a gente reparte as bênçãos, a gente não naufraga na fé. Se você quiser um Deus que te abençoa só, você não tem um Deus, você tem um ídolo, e você vai naufragar na fé. Você vai mergulhar na fé. Por isso você precisa repartir o que Deus tem te abençoado, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Efésios 3, 20 e 21 diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deus faz infinitamente mais do que você possa pedir ou imaginar. Deus faz mais. Talvez você está olhando Deus de uma perspectiva errada. Deus faz mais do que você possa imaginar. O nosso Deus é poderoso. Então reparta os milagres com outras pessoas para não naufragar na fé. Reparta os milagres com a igreja, com a sua família. Reparta os milagres com as pessoas. Irmãos, viver é andar junto com pessoas. Quanto mais solitários nós vivemos, menos milagres a gente vê. Você sabia disso? Você quer parar de ver milagre? Viva solitário. Você quer ver milagre? Viva em comunidade. Deus vai abençoar você. Quarto lugar, Jesus te constrange a cair de joelhos diante da presença dele. Os versos 8 a 10 diz que Simão Pedro, ele se deu conta do que havia acontecido. E quando ele vê aquilo, o que ele faz? Ele cai de joelhos diante de Jesus e diz: Senhor, por favor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seu sócio Tiago e João, filhos de Zebedeu. Deixa eu dizer algo para você. Nós achamos que Jesus faz milagres nos bambambãs da fé. Aquela mulher, aquele cara, aquele ali é poderoso. Sabe na vida de quem que Jesus faz milagres? Na vida de pecadores. Talvez você está aqui hoje e você se acha um pecador. Você sabia, eu não sei se eu já falei isso para vocês, eu nunca me achei digno de ser um pastor. Nunca me achei, a minha esposa sabe disso. Eu nunca me achei digno de ser um pastor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem um cara difícil, sou eu. Você é difícil? Eu acho, lá em casa vivi eu, minha esposa e a minha filha. Eu tenho certeza que dos três eu sou o mais complicado. Lá na sua casa, quem é? Se você não pensou em ninguém, é porque é você. Irmãos, nós somos pecadores. E na vida de quem que Jesus fez um milagre? Na vida de um cara que voava, de um anjo. Ele faz um milagre na vida de um pecador. E quando aquele pecador vê aquilo, sabe o que ele faz? Ele simplesmente se ajoelha diante de Deus e diz: Senhor, porque os bambambam da fé, quando é abençoado, o que eles falam? Foi eu que fiz, eu sou bom,
O pecador, quando Deus faz algo na vida dele, ele simplesmente se joga no chão e fala assim: meu Deus, para mim isso, eu que sou um pecador, sim, Pedro, é para você, Pedro, eu amo você, Pedro, eu quero te restaurar, Pedro, eu quero te ajudar, Pedro, eu quero ser o teu Senhor, Pedro. Talvez você ache que milagres não é para você, milagres é para pessoas perfeitas. Irmãos, igreja é para eu e você, os Pedros, machucados, pecadores que têm marcas, que são pessoas que precisam da graça de Deus. Filipenses 2, 9 a 11 diz: por isso, falando sobre Jesus, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir a Jesus? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Caia de joelhos diante de Jesus e surpreenda-se com o seu poder. Para finalizar, nós já vamos terminar. Quinto lugar, pode passar. Jesus tira o teu medo e te convida para ser um discípulo dele. Irmãos, pensa numa safra. Pedro conseguiu aquilo que ele queria a vida toda dele, e agora o jogo muda de novo. O jogo parece que muda 2 vezes. O texto termina assim, verso 10: Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, Simão, de agora em diante você será pescador de quê? De gente, Pedro. Simão, que era Simão no caso. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Mesmo que tivessem uma noite ruim, os pescadores ganhavam melhor do que a maioria dos galileus. Portanto, deixar o emprego era um ato de compromisso radical que afetaria eles economicamente. Simão e seus 2 companheiros, Tiago e João, já conheciam a Jesus, mas continuaram no seu negócio. Agora Jesus os chamava para um serviço especial e eles deixaram tudo para segui-lo. Irmãos, esse texto também parece loucura. Eles não tinham nada, agora eles têm tudo, e Jesus pede para eles deixar o tudo que eles conseguiram. Que coisa louca! Eu não tenho nada, agora eu tenho tudo, e eu tenho que deixar o tudo. E Jesus fala para Pedro: Pedro, deixe os peixes, Pedro, deixe os peixes, porque agora você vai pescar gente, Pedro. Você vai pescar gente, Pedro. Você se lembra daquele texto que Jesus chama Levi? Marcos 2, 13 a 17, eu não vou ler todo. O texto diz que Jesus estava à beira-mar, as multidões estavam à volta dele, e ele viu Levi. Levi era Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, ele era um homem corrupto. Jesus chama ele para andar com ele. E sabe o que ele faz? Sabe o que Levi faz? Ele faz um jantar na casa deles. Pensa num jantar que está toda a Al-Qaeda. Só tinha gente ruim. Era cobrador de impostos, era ladrão, era prostituta. Aquele jantar assim que tu não faria na tua casa. Levi rapidamente prepara um jantar e chama Jesus para o jantar. Jesus chega lá, ama aqueles caras, fala do amor dele para aqueles caras. Os religiosos olham aquilo e falam assim: o mestre de vocês comendo com pecadores? Ué, como assim? Não estou entendendo. E Jesus vira para eles e fala assim: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os pecadores, os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Levi também se tornou um pescador de gente. Ele era um cobrador de impostos corrupto, e agora ele é um pescador de gente. Ele é um homem que cuida de pessoas. E Pedro agora, Deus fala para ele: não tenha medo, Pedro. Priorize o meu reino. Quando você corre atrás das bênçãos, você não alcança elas.
Quando você corre atrás de Jesus e aquilo que Jesus está fazendo no mundo, as bênçãos correm atrás de você. Tem muitas pessoas que só querem bênção, 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 bênção. Quando você deixa as bênçãos de lado e você corre atrás das coisas do reino de Deus, as bênçãos correm atrás de você. É uma coisa impressionante, impressionante. Não tenha medo de seguir a Jesus e ganhar pessoas para Ele. Pode passar o título para nós? Jesus te convida a recomeçar. Para terminar, antes da ceia, eu quero contar 2 histórias para você. A primeira delas é de um menino que eu conheci em Rio Grande. Morei em Rio Grande de 99 a 2005. E lá em Rio Grande eu trabalhei numa agência marítima. E na frente daquela agência marítima tinha um despachante aduaneiro. E o menino, que era um amigo meu de uma igreja, ele tinha, um pouco antes de mim, começado a trabalhar naquele despachante aduaneiro, no porto também, ligado ao porto. Aconteceu uma deslizada com aquele rapaz. Ele era da igreja, era uma outra denominação, eu gosto muito dele. Esse menino engravidou a namorada dele na adolescência. Ele estava na igreja e ele engravidou a namorada dele. O que ele teve que fazer? Trabalhar. E ele começou a trabalhar nesse despachante aduaneiro. Os anos foram passando, hoje ele tem 3 filhos, ele começou a crescer. Ele começou a estudar no assunto. Presta atenção nessa história. Esse menino cresceu tanto que ele foi morar em Itajaí, que também tem porto. Estou falando sobre pescador aqui. Ele cresceu, ele se desenvolveu. E quando ele foi morar em Itajaí, a empresa dele cresceu tanto que eles colocaram em algumas fronteiras, acho que tem ali em Foz do Iguaçu com o Paraguai e outras coisas, uma coisa também envolvida em logística. Ele cresceu tanto que ele foi morar em Orlando, na Flórida. Um menino que tinha engravidado a namorada na adolescência. Ele não se afastou da igreja. Ele seguiu firme, apesar do erro cometido. Ele seguiu firme, ele cresceu, foi crescendo, foi crescendo. E há uns anos atrás ele foi morar em Orlando, na Flórida. E o cara começou a ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro. E numa semana, ele precisava de uma liberação de uma carga. Eu acho que era até num porto, se eu não me engano, lá da região da Flórida. E era uma carga violenta. Ele ia ganhar assim, um dinheiro astronômico. E travou a carga. Não liberavam. Aquele cara começou a ligar para Deus e o mundo. Deus e o mundo. E ele não conseguia de jeito nenhum. Ele tinha influência. Ligou. Até que antes do almoço, ele estava home office em casa, ele lembrou que ele era crente. Ele se ajoelha na cama dele e fala assim: Senhor, eu sei, Pai, que lá atrás o Senhor me fez recomeçar, mas eu sei, Pai, que eu tenho me preocupado tanto com a parte apenas material, que eu tenho me esquecido de Ti. Mas eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero recomeçar. Ele se ajoelha na cama dele. Ele vai almoçar. Quando ele termina de almoçar, um barulhinho no celular. WhatsApp. O que tinha acontecido? Aquela carga astronômica tinha sido liberada. A partir daquele momento, esse menino, esse rapaz, hoje um homem, começou a valorizar mais a Deus, valorizar mais o Senhor e aquilo que o Senhor faz. Hoje Deus está te convidando a recomeçar, a recomeçar. E para finalizar, eu quero contar aquela história de um filme. Quem aqui viu um filme lá por volta de 2006 chamado Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar? Você já viu esse filme? Quem viu esse filme? Não lembra?
É um filme com Kevin Costner e o Ashton Kutcher. O Kevin Costner era o Ben Handel e o Ashton Kutcher era o Jack Fisher. O Ashton Kutcher, que era o Jack Fisher, ele era campeão de natação, nadava muito. E ele decide entrar na guarda costeira dos Estados Unidos e trabalhar com salvamento em alto mar. Quando ele chega lá para fazer o curso, o instrutor dele era um cara muito chato. Mas sabe por que ele era chato? Porque o Kevin Costner, que era o Ben Handel, ele era um cara também de muitas marcas, ele era vencedor em tudo. Ele tinha feito um salvamento num navio assim, eram muitas pessoas, ele salvou várias pessoas e ele não conseguiu salvar uma pessoa, então ele estava muito frustrado com aquilo, ele estava muito brabo e chateado, ele até ficou rancoroso com aquilo. E aí quando o Ashton Kutcher, no caso o Jack Fisher, entra para os treinamentos, eles tinham os treinamentos na piscina, e esse cara, o jovem, começou a bater todos os recordes do cara. O mais novo começou a bater todos os recordes do cara. Só que o cara mais velho tratava ele com aspereza, que ele não entendia aquilo. E um dia ele encontra a namorada dele no bar, no fim de uma noite, depois de um dia de muita natação. E ele fala assim: esse cara está me incomodando, ela é uma mulher que nada, ele quer tirar o melhor de ti, que nada, mas ele é muito chato. E a dona do bar escutando eles. Até que ela traz um quadro para o Ashton Kutcher, que era o Jack Fisher, e mostra para ele uma reportagem, uma foto de um jornal da salvação, do salvamento que aquele cara, o Kevin Costner, no caso o Ben Handel, tinha feito. O que o Kevin Costner, no caso o Ben Handel, estava falando para o Ashton Kutcher, o Jack Fisher, é o seguinte: você é um nadador de piscinas, eu quero levar você para alto mar. Eu quero que você mude de um nadador de piscinas para um salvador de alto mar. E o texto termina, eles em alto mar com um helicóptero. O helicóptero sobe, eles tentam fazer um salvamento lá, e alguém tem que se sacrificar. E o Kevin Costner corta a corda e fica no mar. E aí o Ashton Kutcher agora recomeça aquele legado de salvamentos. Hoje Deus está chamando você para recomeçar e deixar de ser um nadador de piscinas, para ser alguém que salva pessoas em alto mar. Que salva pessoas em alto mar. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar. Jesus entra na nossa vida quando tudo terminou, e Ele faz algo novo. E quando Ele faz algo novo, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa caminhada, Ele muda a nossa jornada. Eu não conheço a tua história, possivelmente você não conhece a minha história, mas você talvez seja um Pedro, alguém que já pescou muito. Você levanta cedo e dorme tarde, e hoje Jesus está falando: Pedro, Simão Pedro, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a sua vida, eu quero fazer algo novo na sua vida. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Amém?